crianças até 8 anos podem ir com a professora Alenita. Pode se assentar, irmãos. Amém? A paz do Senhor, amém? Amém. Vocês podem perceber que deu uma modificada aqui na frente, né? Que vai trazer a palavra, está um pouco mais comprido, né? Se eu creio mais baixinho, eu sou mais esticado, mas a finura é quase igual, né? A gente é seco, fino. Amém. Assentado mesmo, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 14. É isso aí, Fernando. Deixa minha voz igual do Billy Graham. Amém? Eita glória, aleluia. Provérbios 14, 14. Todos acharam aí? Gostaria que uma voz bem potente lesse em voz alta, amém? Para todos nós ouvirmos. O infiel de coração, dos seus próprios caminhos se farta. Amém. Alguém tem uma versão diferente? Poderia ler para a gente? Nos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Amém. Aleluia. Amados, permaneça com a sua Bíblia aberta. Por favor, a gente vai ler outros versículos. E assim como o governo ele trabalha com prevenções, no reino de Deus nós trabalhamos também com prevenção. Muitas vezes é melhor nós prevenirmos do que... É um ditado muito conhecido, amém? E eu gostaria de falar com muito carinho nessa noite a respeito de alguns indícios de uma pessoa que ela se desvia. Ou seja, toda vez que uma pessoa ela vai se desviar dos caminhos de Deus, ela apresenta alguns sintomas. E nessa noite nós vamos aprender aqui como os doutores, como os médicos do Senhor, a identificar esses indícios e como nós podemos tratar. Amém? Feche seus olhos, fazer uma breve oração. Aleluia. Deus maravilhoso e santo, diante da tua presença nós estamos neste momento, ó Pai. Senhor, não foi eu que escolhi estar aqui, mas foi o Senhor, Deus, pela tua misericórdia, ó Pai, que me deu essa oportunidade. Deus, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, que eu não venha magoar a ninguém, mas que eu venha pregar a tua santa palavra, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que a tua palavra ela liberta, Senhor, ela traz cura, ela traz correção, ó Pai, ela traz crescimento, ó Pai. Então faz a nós, ó Deus, crescer, nos ajude a crescer nessa noite, ó Pai, que ninguém venha sair daqui, ó Pai, magoado, chateado, entristecido, muito pelo contrário, ó Pai, que nós possamos estar felizes, ó Deus, contigo, que Tu és o Deus que nos corrige, Tu és o Deus que corrige a quem ama, ó Pai. É que eu te peço, no nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, amém, amém. Bom, amados, quando uma pessoa ela está numa enfermidade, por exemplo, um câncer, eu não sei, alguém aqui passou por uma doença tão séria como o câncer aqui na igreja? A irmã Toninha, né? E sempre é assim, essa doença, ela, como outras doenças mais sérias, se ela é diagnosticada bem no começo, a probabilidade, a possibilidade de cura da pessoa ela é muito grande. Então uma pessoa que ela começa a se desviar no começo, se você perceber alguns fatores, algumas pistas, é muito mais fácil de você tratar essa pessoa do que quando ela se afasta totalmente da igreja. Bom, nós lemos aqui que o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu proceder o homem de bem. Amados, o que é uma conversão? Conversão é o ato de mudar de sentido. Segundo o dicionário, fala que é uma alteração, modificação do sentido, do caminho, da direção. Ou seja, eu estou andando aqui na direção do Mateus, e quando eu me converto, eu mudo aqui a minha rota totalmente ao contrário. Ou seja, eu faço uma volta mais ou menos de 180 graus aqui.
e caminho na direção oposta que eu estava andando. Então o ato de se converter é isso. Antes eu roubava, eu matava, mas agora não. Eu estou convertido, eu recebi a Jesus e aquilo que eu praticava eu não pratico mais. Agora o meu coração pratica o bem, eu sou bondoso, eu sou piedoso. Eu cito um exemplo de Paulo, o apóstolo, que no caminho de Damasco ele estava indo para aquela cidade matar, acabar com aqueles judeus. E no meio do caminho ele encontra Jesus, ele tem um encontro com Deus e ele recebe o Senhor naquele momento e ele tem uma conversão. E aquele homem que antes era um homicida, um matador, ele se torna um quê? Um perseguido, um condenado, um foragido por causa do evangelho que ele ali estava tentando destruir. Então esse é o ato da conversão. Mas, amados, quanto tempo demora a conversão na nossa vida? Quanto tempo demora esse caminho da conversão? Depois que nós aceitamos a Cristo, a nossa conversão, o período dela vai durar o quê? Todos os dias da nossa vida. 10, 20, 30, 40 anos. Ou seja, é uma caminhada muito árdua. São muitos anos. Temos aqui vários exemplos de irmãos que estão, inclusive, da diretoria dessa igreja, que ainda perseveram no caminho de Deus. Só que esse caminho não é um caminho fácil. A palavra de Deus vai falar que o quê? O caminho do Senhor é o quê? Um caminho largo? Não, ele é estreito. É um caminho tranquilo? Não, é um caminho doloroso. Infelizmente, muitas igrejas pregam o quê? Vem para Jesus que você vai ter um carro zero, você vai ter uma casa nova. E as pessoas acabam o quê? Não encontrando e se frustrando. Mas o verdadeiro evangelho, nós vamos identificar o quê? Que nós vamos enfrentar obstáculos, dificuldades, lutas, adversidades. Mas aleluia, eu creio, e você também crê o quê? Que com a graça do nosso Deus nós vamos vencer todas. Amém? Aleluia. Bom, mas o que acontece? No meio dessa caminhada, depois desse movimento de conversão, algumas pessoas começam a se deparar com essas dificuldades. Essas dificuldades talvez por um pouco de falta de maturidade, um pouco dessas pessoas, como a Jaqueline exemplificou no estudo bíblico de quinta-feira, ou por N situações ela acaba se desviando do caminho de Deus. Eu fui pesquisar e no Brasil nós temos cerca de 200 milhões de habitantes, certo? Então vamos lá, aula de matemática aqui. A população de evangélicos é cerca de 40 milhões, certo? Dá quanto? 20%. Se nós formos analisar, eu fui pesquisar, e analisei a questão de quantas pessoas estão desviadas, e existe um censo para isso. Pessoas que não estão mais na igreja, antes congregavam e hoje não estão mais. Segundo esse censo, que foi feito pela Batista da Lagoinha, é cerca de 30 a 40 milhões de pessoas desviadas no Brasil. Ou seja, desses 20%, nós teríamos mais 20%, ou seja, mais 40 milhões, ou seja, quase metade da população brasileira era para ser evangélica. Mas não. A maioria dessas pessoas, aí digamos 50% do povo evangélico está o quê? Desviado. E se você ficou assustado com isso, meu amado, algo mais chocante ainda é que não necessário, esse censo ele abrangeu apenas as pessoas que estão fora das igrejas, mas dentro da igreja existem o quê? Pessoas que estão desviadas. Ela vem, ela congrega, ela participa, mas o seu coração está desviado. E nós vamos ver aqui alguns indícios de onde se inicia esses desvios. Bom, o primeiro é no seu coração. Abra rapidamente aí em Hebreus 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. É no Novo Testamento, amém, irmãos? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Vamos ler novamente? Cuidado, irmãos,
para que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que é o coração aqui? Na verdade é a mente. Então o primeiro passo para uma pessoa se desviar da presença de Deus é o coração, ou seja, é a mente dela. O coração, ele começa o quê? Se tornar algo duro. Ele começa a se afastar das coisas de Deus. Ele começa a se tornar duro, insensível. A pessoa começa a se tornar insensível à pregação. A pregação fala para todo mundo menos para ela. O louvor, o irmão do lado está ali chorando e ela não sente nada. Ela começa a se tornar uma pessoa dura, insensível. O irmão chega, talvez o pai ou a mãe começa a perceber que o filho está ali. Ele vai lá, conversa e o filho pega e não repega, ou seja, está insensível àquilo. É como se fosse um imã, mas virado com a polaridade ao contrário. Você vem com outro imã e aquilo acaba o quê? Repelindo, jogando fora. Então, a pessoa, primeiramente, começa onde? No coração. E geralmente, toda essa insensibilidade, toda essa dureza de coração está vinculada a um pecado. E geralmente é um pecado oculto. Sempre que uma pessoa se começa a se desviar, ela começa primeiramente a endurecer o seu coração, mas através do pecado. O pecado começa a entrar ali, oculto, escondido. E aquilo vai tornando aquela pessoa dura, insensível. Ela não escuta mais a pregação, não escuta o irmão, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da correção da palavra do Senhor. No capítulo 12 ainda de Hebreus, abra aí, versículo 15, vai dizer o seguinte. Hebreus 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma, guarde bem agora, raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, o que é raiz de amargura? São ressentimentos, são feridas emocionais, são disputas entre os irmãos. Acho que está falhando, né? São pecados não confessados, são brigas, são facções que existem dentro da igreja, são pessoas que não olham mais na cara do outro. É o pai brigado com a mãe, brigado com o vizinho, eu não olho na cara do meu patrão, não gosto do meu colega de serviço. Essas coisas vão fazendo o que com a pessoa? Vai fazendo com que ela tenha ressentimento, que ela tenha feridas dentro do seu coração, dentro da sua mente. E isso vai deixando ela o que? Dura, insensível, incrédula à ação do Espírito de Deus. Então o primeiro sintoma é que o coração vai ficando duro, vai ficando insensível. E com isso a pessoa começa o que? A se tornar vingativa, amargurada. Ela não escuta mais o próximo, ela não quer saber mais do pastor. O pastor manda um WhatsApp lá, ela não quer dar mais ouvido. O irmãozinho liga, estou passando os carros, não, estou indo em outro lugar. Então o primeiro passo que uma pessoa ela começa a se desviar é no coração, na sua mente. Lá em Provérbios, o sábio Salomão vai dizer no Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Uma pessoa que ela começa a se desviar, ela não está guardando o seu coração. O segundo passo, o segundo indício, as palavras. Tudo começa primeiro o quê? No coração, certo? Aquela raiz de amargura começa a brotar. Em Mateus 12:34 vai dizer o quê? A parte B do versículo: pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha só, todo mundo sabe, hein? Todo mundo conhece essa passagem. Mateus 12:34. Todos acharam aí? Se alguém estiver anotando. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então ninguém fala algo que não está dentro do seu coração. Ninguém fala algo que não está pensando, algo que existe dentro. Todo mundo fala aquilo que possui dentro de si. Você pode ver que quando você vai conhecer uma pessoa nova, ou num casamento,
ou numa confraternização, você quer conhecer como que é a pessoa? Vou dar uma dica. Separa 30 minutos e fica estudando essa pessoa. Presta atenção no que essa pessoa fala para você. No teu serviço, você quer saber quem é o seu patrão, quem é o seu colega do lado? Para e escuta só. Começa a notar o que essa pessoa fala. Essa pessoa só fala de dinheiro, com certeza ele é um avarento. Essa pessoa só fala de sensualidade, promiscuidade, com certeza esse cara aí, dentro dele, tem alguma coisa errada aí, com prostituição e etc. Então a boca vai revelar aquilo que está na mente. Então depois que aquela raiz de amargura começa a brotar, a incredulidade começa a brotar dentro do coração dessa pessoa, o vocabulário dessa pessoa ela começa a ser diferente. Quantas vezes a gente se depara com uma pessoa, aí você começa a conversar com essa pessoa e fala, nossa, meu Deus, que bênção que é esse homem, que bênção que é essa mulher, nossa, você nunca viu a pessoa, mas só de poucas palavras que ela começa a pronunciar ali, você vê, você sente paz, você sente alegria. Por quê? Essa pessoa tem a presença de Deus. Lá em Efésios 4:29, olha o que Paulo vai nos ensinar. Efésios 4:29 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Anote aí, torpe. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para boa, para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. O que significa torpe no grego? Torpe é algo podre, algo fedorento. Alguém já esqueceu uma comida na geladeira aí uma semana e depois foi abrir assim, você está voltando de viagem e tal, e vem aquele cheiro assim, você exala assim, que você quase cai para trás? Ou do lixinho da cozinha, né? Geralmente você joga um resto de comida, aí faz aquele calor de 35 graus, você vai, sai, volta, a hora que você volta a casa inteira está pesteada. A boca de uma pessoa que ela começa a se desviar é igual a isso, meus amados irmãos. É isso que Paulo está querendo falar, é podre, fede. Da boca dela só sai coisa que não presta, só sai coisa que não é para edificar, é para destruir. A pessoa começa a contar piadas depravadas, ela vê o que? O mundanismo entrando na boca dela, ou seja, ela fala de novela, ela fala só de notícia, ela fala só de futebol, ela fala só de política. Estou sendo aqui extremista, falando que o crente não deve ser atualizado, não é isso, mas no coração dela, na mente dela só tem aquilo, e ela só pronuncia aquilo. Então para ela o mais importante é a questão do dólar, é a questão muitas vezes da novela, muitas vezes é o filme que lançou mais novo, ou é falar mal do vizinho, ou do irmãozinho que não está ali caindo, sofrendo. As palavras que saem da boca dessa pessoa são o quê? Torpes, são podres. E é isso que Paulo está nos doutrinando. E as palavras sempre vão revelar o que está no coração. E o que a gente leu agora há pouco em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, é que essas palavras, meus irmãos, elas acabam o quê? Contaminando o meio da igreja, todo o povo da igreja. Toda essa podridão, ela acaba o quê? Contaminando tudo que existe dentro da igreja. Perdão, Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala lá: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, ou seja, não deixe ninguém desviar, e que nenhuma da raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação, ou seja, essas palavras, essa amargura que está dentro do coração dessa pessoa, começa o que? Perturbar a obra de Deus, começa a perturbar o lar. Pode ver que tem pessoas que não têm paz, ela chega assim, eu trabalho, convivo com pessoas assim que não têm paz. Quando essa pessoa falta do trabalho é uma mil maravilhas, mas quando vai lá parece que eu estou em Sodoma e Gomorra, sabe? Porque traz perturbação. E essa raiz de amargura, essa boca torpe, acaba o que? Segundo o escritor de Hebreus, contaminando a muitos. Próximo passo: primeiro no coração, segundo nas palavras, terceiro
na aparência. Uma pessoa, quando ela começa a desviar, a aparência dela muda. Até a fisionomia, tudo, meus irmãos. 1 Timóteo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo 2, 9. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aqui está falando sobre as mulheres, mas também engloba os homens. Porque depois que aquele coração está contaminado, a sua boca, o vestimento começa a ser prejudicado. Geralmente a gente sempre ataca as mulheres, na verdade, sobre as vestimentas. Mas hoje em dia, com essa questão do homem metrosexual, tem mudado um pouco as questões. É o homem que vem embalado a vácuo, pode ver, aquelas camisas que parecem do Hulk que vai rasgar, é aquela cueca meia calça que vem até aqui, não é verdade? É postando fotinha aqui, ó, mostrando metade da cueca e tal. Então a sensualidade, ela começa a tomar conta dessa pessoa. E qual que é a principal característica da carne? Qual que é? É a sensualidade. O homem começa, mais velho, começa a andar lá com o meninão. Eu tenho alguns amigos assim. Acabaram se desviando da presença de Deus, abandonaram as esposas, aí o cara começa a andar com um boizão. Aí a mulher também, a mulher quer voltar com uma menininha de 20 anos atrás. A mocinha que antes tinha saia 3 dedos do joelho, agora está 3 dedos da bunda aqui, ó. Não é verdade? Eu estou indo contra vestuário, contra você ser bonito, você ter um corpo bonito, porque eu faço academia, não aparento, mas eu faço. Eu marco esse chassi de grilo aqui. Mas tudo tem uma decência. E uma pessoa que começa a desviar, ela começa a ter esses comportamentos. Por quê? Porque para ela o importante não é mais o interior dela, e sim o exterior. Os mais jovens aqui, eu tenho amigos desviados. E uma pessoa, quando ela vai numa balada, antigamente como que você chamava? Baile? Festa? Como que era os mais velhos aí? Forró? Eita! Rala a bucha aqui, esfrega a coxa, enfim, não importa. Mas a primeira coisa que você ia analisar numa pessoa quando você vê ela, o que é? Você vai perguntar se ela tem uma família boa? Você vai perguntar se ela é uma pessoa decente, honesta? Não. Você vai olhar para ela e vai ver o que? A aparência. Você vai ver o que? Se o tênis que ele está utilizando é um bote Nike ou é um bote igual do Mateuseira aí, ó. Tipo, meu Deus, que chique, hein? Então a primeira coisa você vai olhar o que? A aparência. Então essa pessoa, ela começa a dar a mais importância para a aparência. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículos 3 e 4, vão dizer o seguinte: o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Por isso que na igreja todos nós somos iguais. Por isso que aqui não existe o melhor ou o pior. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Porque Deus, ele não olha para a nossa aparência. O Senhor não olha para as suas características, para aquilo que você tem a oferecer, para o seu dinheiro. O Senhor, ele olha o quê? Para dentro de nós. E uma pessoa que está se desviando é o quê? Ela começa a descartar isso. Então vamos lá refrisar. Primeiro, o coração. O segundo, a palavra, a boca. Terceiro, a aparência. E quarto, por fim, o que? As atitudes, os hábitos, as ações dessa pessoa começam a se mudar. Vocês podem perceber aqui que tudo isso que eu estou citando aqui nessa questão da conversão é a mesma coisa se eu tivesse montado uma pregação sobre uma pessoa que se converte. Uma pessoa que se converte, primeiro Deus faz uma obra no coração dela. Deus edifica, troca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aí automaticamente a boca dela começa a proferir o que? O Evangelho, as doces maravilhas do Evangelho do Senhor. Depois disso, que a aparência dela muda. A aparência, a estética dela muda. E por fim, os hábitos. Bom, Romanos 1,28 vai dizer o seguinte:
E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Ou seja, o que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma? Os hábitos começam a mudar. Aquela pessoa que vinha na igreja toda semana, todo culto, terça, quinta, sábado, domingo, enfim, todo o trabalho estava lá, ela já começa a faltar. Aí ela falta o dia 1, não estou falando que não pode faltar o dia 2, não posso fazer uma viagem, não. Não seja extremista, mesmo eu estou sendo extremista aqui, levando ao cúmulo as coisas. Tudo tem um bom senso. Mas a pessoa já começa a se afastar da igreja, os hábitos dela começam a se mudar. O pastor Silcrei uma vez falou aqui, isso nunca mais eu esqueci, serviu muito para mim, que quando se algum de nós aqui sofrer uma ferida no braço aqui, se eu tomar aqui um corte e o meu osso aparecer, eu vou ficar na minha casa esperando socorro aqui, segurando aqui, eu vou para outro lugar? Não, eu vou correndo para onde? Para a Santa Casa, para um pronto-socorro, para uma UPS, para uma UPA. Mas por que nós muitas vezes o que? Acabamos o que? Nós estamos felizes, não recorremos o que? Aqui na igreja, porque aqui é o lugar de pessoas doentes. Eu sou doente, todos nós somos enfermos sem o Senhor. Então essa pessoa começa a ter o que? Os seus hábitos, as suas ações a serem mudadas. É o que? Essa pessoa começa a beber para dar uma aliviada na tensão. Ela começa a fumar. Ela começa a conviver com pessoas ímpias. Todos nós convivemos no nosso trabalho aqui. Ninguém é isolado. Ninguém está numa bolha aqui isolado. Mas essa pessoa começa a andar com essas pessoas para cima e para baixo. Aí Facebook denuncia muita gente, não é verdade? Ou a gente se denuncia nele, não é mesmo? Aí a pessoa fala, nossa, você viu a foto do fulano? Fulano não tá muito certo aquela foto lá não. Rapaz, passei na frente lá do jogo lá, fui lá assistir, fulano estava lá no alambrado, lá xingando, mandando o juiz tomar lá naquele lugar lá, ó. Depois você não tapa com 2, 3, ó, abre o olho que esse cara aí tá acontecendo alguma coisa errada aí. Tem algum sintoma que essa pessoa está o quê? Se desviando da presença do Senhor. Em Salmos 1, vai dizer o seguinte, Salmos capítulo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode ver, a pessoa começa a se desviar, às vezes você está contando uma piada imoral, está no meio de uma roda lá de aposta, de pôquer, de bingo, de truco, e a pessoa está lá no meio, se deleitando. Alguma coisa, meus amados irmãos, está acontecendo. E eu falo isso com muito temor, porque Deus falou muito ao meu coração. Porque por alguns momentos eu andei por caminhos tortuosos. E eu tenho amigos, por isso que eu falei que eu não vim aqui condenar ninguém, porque eu tenho amigos, eu tenho familiares, pessoas que eu amo muito, muito mesmo, e que estão desviadas. Existem tios meus, muito usados na presença do Senhor, e o Satanás entrou na família e destruiu tudo, acabou com tudo, meus irmãos. Os filhos estão na droga, os outros estão na bebedeira. Um primo muito querido meu, sabe? Então por isso que eu falo, eu trouxe essa reflexão aqui nessa noite, para que nós possamos o quê? Identificar se nós estamos nos afastando. E até agora eu apenas joguei algo meio que joguei uma metodologia para nós acharmos. E eu vou listar aqui alguns pequenos sintomas, e talvez você possa olhar agora e fazer uma análise sua, ou de uma pessoa que você ama muito. E talvez essa pessoa pode estar tendo esse sintoma aqui, algum desses sintomas. E eu creio que Deus trouxe você nessa noite para ser usado para trazer essa pessoa de volta. Que poderia ser você que estaria lá no forró uma hora dessa. Poderia ser você que estaria lá de frente ao Fantástico assistindo.
mas o sangue do Senhor alcançou sua vida. Aleluia. Então a nossa obrigação é buscar essas pessoas, resgatá-las. Amém? Bom, primeiro, sintoma que uma pessoa está se desviando é que a oração e a leitura da palavra começa a diminuir. Ou seja, todo mundo aqui tem as suas correrias do dia a dia, mas aquela pessoa que orava todo dia 10 minutos, ela passa o quê? De 10 minutos por dia, ela joga por uma semana. Aí de uma semana passa mais um tempo que ela ora 10 minutos no mês. Daqui a pouco, ela está jogando do mês para o trimestre. E quando vê, ela não está orando mais. Esse é um sintoma de uma pessoa que está se desviando. Segundo, quando a frequência dos cultos começa a cair. Não é aquelas faltas esporádicas, mas é aquela pessoa que começa a faltar. Você liga para a pessoa, fulano, você está? Ah, eu estou aqui cortando a unha, rapaz, não vai dar para mim hoje. Fulano, você está agora? Ah, rapaz do céu, olha, eu tenho que tomar outro banho agora, é o quinto que eu tomo no dia, senão eu vou ficar branquinho assim. Então a pessoa começa a usar desculpas moles e a frequência dela começa a diminuir na igreja. Outro sintoma, quando ela conhece a Bíblia, ela sabe aquilo que a Bíblia ensina e ela não aplica a si mesma. Ela sabe que é errado roubar, ela sabe que é errado pegar e mentir, e ela continua fazendo e cometendo os mesmos delitos. Outro sintoma, quando ela não tem mais anseio pela eternidade, pelas coisas do céu. Isso daqui é muito forte, porque o cristão do século 21 agora, pode ver, é um cristão imaturo. Nós somos muito imaturos, é aquela comidinha mascadinha ali. Se Deus começa a nos provar um pouquinho, nós já ficamos amedrontados. Nós não ansiamos mais pelo céu, nós não queremos mais dons espirituais, nós não queremos mais o batismo com o Espírito Santo, nós não queremos a conversão do nosso filho, do nosso vizinho, do nosso amigo, daquela pessoa que trabalha com a gente. Nós ficamos mais interessados com as coisas da terra do que propriamente com as coisas dos céus. Esse é um sintoma de uma pessoa que está começando a se desviar. Outro, a pessoa começa a fugir dos irmãos e do pastor. O irmão Mateus liga lá para mim: ô Tiago, onde você está? Ah, rapaz, estou jogando bola agora. Não, rapaz, eu vou lá na sua casa, lá eu te espero, vamos no culto. Ah, cara, não dá porque eu estou aqui na disputa de bênção, sabe? A pessoa começa a inventar desculpas para não ir na igreja. O pastor liga, manda um WhatsApp lá, corre atrás. O irmão José vai lá atrás também. A irmã Terezinha também liga para o pessoal. O Alan também manda aquela mensagem para a pessoa, e a pessoa, ó, não está nem aí.